Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre aspas na edição desta sexta-feira. Estamos com a transmissão simultânea, direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale, agradecendo a sua audiência em ambas as páginas. Aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018, nos destaques desta edição. Eleições 2018. Começa o prazo para que a defesa de Lula se manifeste contra as impugnações da sua candidatura. Tribunal Superior Eleitoral define os horários de cada partido, cada candidato na propaganda do rádio e da TV que começa semana que vem. A movimentação no mercado financeiro. O dólar voltou a subir e já pressiona a taxa de juros. 4 vereadores daquela chamada farra das viagens em Taubaté buscam vaga como deputados nessas eleições. No basquete, o São José volta a perder e sofreu aí o terceiro revés contra o Mogi das Cruzes. E no futebol, toda a expectativa para a rodada do final de semana do Brasileirão. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Delegados da Polícia Federal participaram ontem em Salvador de um simpósio cuja estrela maior foi o juiz federal Sérgio Moro. Moro estava tranquilo porque a justiça baiana conseguiu colocá-lo numa redoma contra manifestantes pró-Lula. Moro sugeriu algumas questões que deveriam ser formuladas aos candidatos a presidente, temas relacionados à corrupção. Não podemos ser ingênuos, é claro que há um interesse político-ideológico do próprio juiz com isso, e que tem a ver com o próprio futuro da Lava Jato. A primeira questão: qual a posição dos candidatos em relação ao cumprimento de pena após condenação em segunda instância? É uma questão das mais polêmicas, que tem tudo a ver com a própria candidatura do ex-presidente Lula, que está preso nessa condição. Os partidos de esquerda, principalmente, brigam para que o STF reveja a decisão. O ministro Dias Toffoli, contudo, que assume o tribunal em 13 de setembro, diz que só colocará o tema em pauta no ano que vem. E os candidatos, o que pensam? Não adianta, segundo Moro, dizer somente que cabe à justiça resolver. Outra pergunta proposta foi sobre a anistia ao Caixa 2. Caixa 2 tem sido a dor de cabeça de todos os partidos e praticamente todos os políticos. Porta aberta para a corrupção. Há candidatos interessados no perdão? Pergunta Moro. O que cada um deles tem a dizer? Foro privilegiado. Tem sido uma maneira de os políticos tentarem driblar a lei, ou melhor, se protegerem. E tem sido um forte empecilho no combate à impunidade. Moro defende a extinção do foro privilegiado para todas as autoridades, inclusive para os juízes. E vocês, senhores candidatos, o que pensam sobre isso? Pensam também que uma corrupçãozinha aqui e ali não faz mal, se o horizonte a ser alcançado é o da tal governabilidade? O juiz que condenou Lula quer saber, mas nós leitores também, mesmo que por outros motivos. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a defesa do ex-presidente Lula, do PT, condenado e preso na Operação Lava Jato, se manifeste sobre as 16 contestações ao registro da sua candidatura nessas eleições, dentro do prazo de 7 dias a contar a partir de hoje. A decisão respeita o rito de tramitação do processo, relatado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, o registro de candidatura de Lula ele deve ser discutido pelo plenário do STF no início de setembro.
Isso depois que o pedido da candidatura de Lula foi formalizado aí no tribunal no último dia 15, o registro do petista foi alvo de 16 contestações. O prazo para os pedidos de impugnação de Lula foi encerrado na última quarta-feira, dia 15. A ideia das lideranças petistas é esticar cada vez mais esse processo. E a partir da sexta-feira que vem, né, começa já, a gente vai mostrar o tempo de cada candidato. O Lula tem o segundo maior tempo em TV, né, e no caso as candidaturas, os partidos, os programas do horário eleitoral começam na sexta, mas no sábado para presidente. Então realmente, provavelmente já possa colocar a imagem do Lula. Não, né? Lula sim, Lula já estará na TV. O julgamento da denúncia por racismo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, no Supremo Tribunal Federal, foi agendado para a próxima terça-feira, agendado, aliás, atendendo a pedido do próprio candidato. Os 5 ministros vão decidir se aceitam a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e abrem um processo penal contra Bolsonaro, o que o transformaria em réu. É diferente essa situação da de Lula, né? Bolsonaro foi denunciado em abril ao STF sob acusação de prática de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Essas pendências têm que ser resolvidas logo para que o leitor possa escolher dentro de parâmetros reais, né? E agora vamos falar do tempo de cada candidato. O Tribunal Superior Eleitoral ele apresentou ontem o tempo previsto para propaganda no rádio e na TV de cada um dos 13 candidatos à presidência da República para a campanha do primeiro turno, né, dessas eleições. Como eu falei, o horário comercial, o horário eleitoral na rádio e na TV começa no dia 31, mas os programas dos presidenciáveis terá início no dia 1º de setembro. Dia 31 apenas para os postulantes ao governo do Estado. Até 4 de outubro, então, permanece esse tempo no horário eleitoral, tanto em rádio como TV. Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quintas-feiras, em 2 blocos diários, de 12 minutos e 30 segundos. No rádio, terá um bloco às 7 da manhã e o outro ao meio-dia. Na TV, o primeiro será veiculado à 1 da tarde e o segundo às 8h30 da noite. São horários nobres, né? Tanto no rádio como na TV. Além de um tempo fixo, em cada um dos 2 blocos diários, cada candidato a presidente ele terá um número diferente de inserções, né, de 30 segundos, que serão veiculadas na programação de cada emissora, ao longo de toda a campanha. Ou seja, vai ter o horário definido e depois também o candidato irá aparecer na propaganda, aí, nos comerciais, nos intervalos comerciais, durante a programação das emissoras de rádio e da TV durante todo o primeiro turno. A gente vai acompanhar agora como é que ficou essa distribuição do tempo. O Geraldo Alckmin, com esse apoio do Centrão, né, do PSDB, que fez coligação aí com PRB, PP, PTB, PR, PPS, DEM, PSD e Solidariedade, terá 2 blocos diários de 5 minutos e 32 segundos cada um, mas ele terá também mais 434 inserções no primeiro turno. E Lula, do PT, que possui coligação com PCdoB e PROS, terá 2 blocos diários de 2 minutos e 23, cada um aí com também mais 189 inserções. Henrique Meirelles, do MDB, que se coligou com o PHS, terá 2 blocos diários de 1 minuto e 55 segundos cada um e mais 151 inserções. Álvaro Dias, do Podemos, que se coligou com PSC, PTS e PRP, terá 2 blocos diários de 40 segundos cada um e mais 53, né, 53 inserções. Com 38 segundos na TV e no rádio está o candidato Ciro Gomes, do PDT, que tem coligação aí com o Avante, e 51 inserções. Marina Silva, da Rede, coligada com o PV, possui 21 segundos de tempo de rádio e TV e 29 inserções. Guilherme Boulos, do PSOL, que se coligou com o PCB, possui 13 segundos e 17 inserções. Com 8 segundos, está vendo aí na outra fileira, tem o Cabo Daciolo, do Patriota, o Imael, do Democracia Cristã, e o Jair Bolsonaro, do PSL. Todos eles tiveram chapas puras, né? A diferença é que o tempo de inserção do Bolsonaro e do Cabo do Patriota, eles têm 11 inserções, e o Imael com 1 inserção a mais. E com apenas 5 segundos de tempo de rádio e TV, está o João Amoedo, do Partido Novo, o João Goulart Filho, do PPL, e a Vera Lúcia, do PSTU. Amoedo e Vera Lúcia
possui 8 inserções, enquanto que João Goulart Filho possui 7 inserções. Eu acho que o pessoal tem que treinar naquela cartilha do Enéas, né? Com tão pouco tempo de tempo. É. Aliás, dentro desse tempo também, 70% é que o candidato pode aparecer também. Ainda tem essa regra também para o candidato aparecer durante a campanha, durante a propaganda eleitoral. Ainda você pega 5 segundos, 7 segundos, 70% de 7 segundos, quer dizer, realmente é um tempo muito rápido aí que o candidato terá para poder expor as suas propostas. Metade dos candidatos da região do Vale do Paraíba registrados no Tribunal Superior Eleitoral que informaram a profissão tem uma de 5 carreiras: professor, empresário, vereador, advogado e médico. Quem vai trazer o destaque é a editora de alcance do Jornal Vale, a Júlia Carvalho. Ô, Júlia, direto da redação do Jornal Vale. Júlia, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela SP Rio Mais. E na matéria da página 3 de O Vale, você confere que professor, empresário, vereador, advogado e médico são as profissões mais comuns entre os candidatos à eleição deste ano na região do Vale. Somadas, essas profissões contam com 60 candidatos na região, representando 50,85% dos 118 postulantes que registraram a carreira no sistema da Justiça Eleitoral. Professor é a carreira com maior número de candidatos. São 16, representando 13,56% no total do Vale. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia, pelas informações. Representando a maioria da população do país, as mulheres ainda são a minoria entre as candidaturas nessas eleições. Este é o tema do comentário do editor-chefe do Jornal Vale, Guilherme Codazzo. Maioria da população no Vale do Paraíba, as mulheres, no entanto, são minoria quando o assunto é política. Foi o que revelou uma reportagem publicada por O Vale esta semana, que traça um raio-x, uma radiografia completa do perfil das candidaturas na nossa região. As mulheres, apesar de serem mais de 50% da população da região metropolitana do Vale do Paraíba, representam apenas 25% das candidaturas, um número que ficaria abaixo até do exigido por lei. A legislação obriga os partidos a reservarem no mínimo 30% das suas candidaturas para deputados federal, estadual, para mulheres. A nossa região tem um número abaixo dessa média e abaixo, inclusive, da média nacional. Em âmbito nacional, tivemos aí, vamos ter aí em 2018, 30% das candidaturas ligadas a mulheres, 70% aos homens. De acordo com especialistas ouvidos pela nossa reportagem, esse é um reflexo ainda de um país machista, um país que não dá oportunidades iguais para homens e mulheres. Obviamente, o eleitor, na hora de escolher o seu candidato, definir o seu voto, ele vai se importar, ele deve priorizar a análise de propostas, ideias, currículo, trajetória, ideias, e não se o candidato é de um sexo ou de outro. No entanto, se a política é a representação da sociedade, é salutar que ela seja cada vez mais um espelho do que temos nas ruas, que ela represente com exatidão o caldeirão social, qual é a representação social brasileira. O lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Vale a reflexão. Por que elas são maioria entre a população e minoria no âmbito político? Muito bem, agradecendo a sua audiência, tanto pelo Facebook da SP Rio Mais, como também pelo Facebook da página do Jornal Vale. Agradecer aqui o Paulo Rogério, que está participando com a gente, a Vanna Alas, Fabiane Xisto e também a Márcia Toledo e o Jair Araújo. São alguns aí que já se manifestaram. Deixe o seu comentário aí, a sua mensagem nos comentários, tanto da página do Face da SP Rio Mais, como também do Jornal Vale. Serão muito bem-vindos os seus comentários aqui. Muito obrigado pela audiência. O intervalo é rápido, viu? Na sequência tem mais informações. Jornal Abre
abre aspas. Jornal abre aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta sexta-feira, e final de semana está chegando, é claro que a gente quer saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região. E quem traz a informação estava meio sumido? Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E a aproximação de uma frente fria promete mudar as condições do tempo aqui na nossa região nos próximos dias. Hoje, na sexta-feira, nós teremos aí uma manhã e início de tarde com poucas nuvens, bastante sol e calor. A máxima na região do Vale do Paraíba pode passar até dos 30 graus. Já na capital paulista teremos 29, no litoral norte 26 e na Serra da Mantiqueira 22 graus de máxima. Só que por causa do calor e áreas de instabilidade que podem se formar justamente por conta da aproximação dessa frente fria, nós podemos ter sim pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios, isso no final da tarde. Já no sábado, a gente vai ter também sol e calor e essas possibilidades de pancadas principalmente no final da tarde. A máxima amanhã deve ficar um pouco mais baixa do que hoje, na verdade, em torno de 2 graus, e a gente vai ter um aumento gradativo da nebulosidade a partir da tarde. Já no domingo, aí sim, a frente fria chega, a nebulosidade aumenta, podemos ter chuva a qualquer momento e as temperaturas despencam, e despencam muito, na casa aí de uns 15 graus de diferença entre a máxima de hoje e a máxima de domingo. Vai fazer bastante frio aí na chegada dessa frente fria, Rodrigo. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Retornando aqui com o noticiário político, mas focando aqui na nossa região, a Câmara de São José dos Campos aprovou ontem uma mudança do regimento interno para facilitar a aprovação do VaptVupt, dos projetos polêmicos, esse chamado VaptVupt. No processo, uma manobra da base do governo derrubou uma emenda que não autorizaria as comissões a darem seus pareceres no momento da aprovação das propostas. O projeto foi apresentado originalmente em maio pela mesa diretora, presidida aí pelo vereador Jovinil Silvério, do PSDB. Ele altera a resolução de dezembro de 1983, que dispõe sobre o regimento interno, modificando o regramento dessas comissões. Até então, as comissões permanentes da Casa podiam emitir pareceres apenas a projetos em regime de urgência. Com o novo texto, os pareceres agora poderão ser emitidos durante a sessão para qualquer projeto apresentado na data, sem a necessidade da urgência. Dessa forma, propostas consideradas polêmicas, que podem desgastar a imagem do governo ou do vereador, de algum vereador, poderão ser protocoladas e aprovadas na mesma sessão. O projeto foi aprovado com 4 votos contrários. Fernando Petit, do MDB, e a bancada do PT, formada por Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro. Segundo a Câmara, o projeto faz parte de um processo de modernização do regime interno, datado de 83. Essas decisões aí, VaptVupt, é o que menos se deseja hoje. Citado em um inquérito do Ministério Público que irá apurar denúncias sobre possíveis irregularidades na Liga Vale Paraibana de Artes Marciais, o vereador Lino Bispo, do PR, também será investigado pela Câmara de São José. A apuração do Ministério Público cita também o vereador Valdir Alvarenga, do Solidariedade, mas somente o nome de Lino Bispo consta no pedido de investigação feito por um munícipe. Segundo as denúncias, mesmo com os repasses do governo, a Liga cobraria uma espécie de pedágio de alunos e professores. De acordo com essa denúncia, feita de forma anônima, a verba a mais seria dividida entre Lino Bispo, Valdir Alvarenga, o ex-vereador Cristóvão Gonçalves e Daniel Melo, que atua na Liga Vale. Todos negam qualquer envolvimento nesse caso. Dos 14 parlamentares de Taubaté, 13 vereadores e um suplente envolvidos no escândalo da farra das viagens, 4 serão candidatos a deputado nas eleições deste ano. 4 dos 13 que estão envolvidos nesse esquema. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral,
O grupo de postulantes é formado por Diego Fonseca, do PSDB, e Gorete Toledo, do DEM, que busca uma vaga na Câmara dos Deputados, e lá em Brasília, e por Birili de Ângeles, do PSDB, e Douglas Carbone, do PCdoB, que tentam a vaga a deputado estadual, né, a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Juntos, esses 4 vereadores apresentaram 51 das 126 notas irregulares detectadas pela reportagem do jornal Vale nas viagens oficiais realizadas entre os meses de janeiro de 2017 a julho de 2018. Por essas notas, os 4 parlamentares receberam ao todo R$ 6.121,36, de um total de R$ 16.285,98 movimentado pelo esquema. O caso é investigado pela Promotoria do Patrimônio Público na esfera civil e pela Polícia Civil na esfera criminal. Esse assunto aí da farra das passagens tem sido reportado pelo editor executivo do Vale, o Júlio Codazzi, né? E um estudo realizado no ano de 2016 pode provocar uma remodelação do transporte público de Jacareí. Este é o destaque da editora de cidades, Thaís Pérez, direto da redação do Jornal Vale. Thaís, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Um estudo realizado pela Prefeitura de Jacareí pode causar uma remodelação no transporte público. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o estudo, que foi apresentado em uma audiência pública nesta quinta-feira, tem como objetivo a modernização e integração das linhas da cidade. Assim como ocorreu em Taubaté recentemente, a Prefeitura estuda transformar linhas que atualmente fazem viagem bairro-centro para que passem a realizar viagens bairro-bairro. Isso afetaria cerca de 40% dos usuários do transporte público. Thaís Pérez para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Thaís, pelas informações. Douglas, vamos para o intervalo? A gente vai rapidinho para o intervalo. Douglas Cruz, que faz parte da nossa equipe técnica, e aqui atrás de mim também está o Ricardinho também, que também é a nossa equipe que está por trás aqui também ajudando nos bastidores. Obrigado pela sua audiência. O intervalo é rápido, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta sexta-feira e continuando aqui com as informações regionais, os prefeitos de São José dos Campos, Felício Ramute, e de Jacareí, Isaías Santana, ambos do PSDB, eles se uniram para buscar uma maneira de manter os cargos comissionados dos 2 governos, que foram considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça. Na semana passada, o Jornal Vale revelou que a Justiça considerou inconstitucionais trechos de leis municipais responsáveis pela criação de cargos comissionados nas 2 prefeituras. De acordo com dados dos próprios governos tucanos, São José tem 280 servidores lotados nessas funções, enquanto que Jacareí tem 134. O TJ deu um prazo de 120 dias para exonerar esses funcionários. Sob ameaça de despejo e apresentando aumento da população, líderes e moradores do Quilombo Coração Valente, que é uma área ocupada na divisa entre Jacareí e São José dos Campos e que está sendo apelidada de um novo Pinheirinho, pressionam os poderes executivos e legislativo por transformação no local. Eles pedem o apoio do poder público em Jacareí. Segundo a líder do movimento Sem Teto, a Elisângela da Silva, em 7 meses de ocupação, a população dessa região já chega a mais de 2.000 famílias. Na última quarta-feira foi realizada uma passeata até a Câmara de Jacareí, onde os moradores solicitaram a intermediação urgente dos vereadores junto à Prefeitura e o proprietário para desenvolver um projeto de moradia popular e evitar essa desocupação. Vamos falar do mercado financeiro, falando do mercado financeiro porque o dólar chegou em alta pelo 7º pregão seguido, nesta quinta-feira, acima de R$ 4,12, que foi o maior patamar em quase 3 anos. A tentativa de correção da moeda norte-americana foi ofuscada pelo cenário externo após os Estados Unidos e a China aplicarem uma nova rodada de tarifas comerciais entre si e pelo cenário eleitoral aqui no Brasil nos últimos dias, com os investidores aí repercutindo, as primeiras pesquisas de intenção de voto.
A moeda norte-americana encerrou o dia ontem vendida a 4,12, uma valorização de 1,71%. A última vez que o dólar havia fechado acima de 4,12 foi em setembro de 2015. O dólar turismo, sem a cobrança do IOF, fechou a R$ 4,30. Desde o início do ano, a moeda norte-americana já acumula avanços de mais de 26%. A tendência de alta, que havia perdido fôlego a partir de junho, retomou aí em agosto. Investidores têm comprado dólares em resposta a pesquisas que mostram uma certa fraqueza de candidatos voltados a reformas alinhadas com o mercado. A busca pela moeda indica que o mercado prefere ativos mais seguros em momentos de incerteza, o que leva ao enfraquecimento do real. Esse comportamento do mercado lembra como ele atuou na primeira eleição do Lula. E vamos falar sobre os recentes números do desemprego divulgados pelo Ministério do Trabalho aqui na nossa região. Este é o destaque do editor de Economia, Xandu Alves, direto da redação do Jornal Vale. Xandu, bom dia. Bom dia, amigos da SP Rio Mais e do jornal Abre Aspas, feito pelo jornal O Vale. As cidades da região despencaram no ranking paulista do emprego no mês de julho. 18 das 25 cidades do Vale Paraíba listadas no ranking paulista do emprego caíram de posição em julho na comparação com o mês anterior. Só 7 municípios melhoraram essa colocação. São José foi quem mais ganhou posições, ela subiu 311 no ranking de São Paulo. Em julho, com 127 postos de trabalho gerados, a cidade foi a 51ª da lista. O ranking paulista traz os 370 municípios de São Paulo com mais de 10 mil habitantes e é feito com dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. Campo de Jordão foi, pela segunda vez consecutiva, a cidade do Vale mais bem colocada no ranking. Ela é a 30ª na colocação entre as 370 cidades de São Paulo. Campo de Jordão gerou 201 empregos em julho. Cruzeiro subiu 191 degraus e ocupa a 39ª colocação do ranking, com 155 vagas abertas. Jacareí foi a 4ª colocada da região, mas perdeu 71 posições e caiu para o 108º lugar. Taubaté aparece na posição de 220 da lista, com 6 empregos perdidos em julho. É isso. Meus amigos, tudo de bom. Aqui é Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, pelas informações. Olha, um ciclo de palestras com o tema O Brasil em Debate ocorreu ontem aqui em São José dos Campos, com a presença do especialista em marketing pela SPM, Fábio Borges, e pelo jornalista político da Globo News, Gerson Camarote. O evento faz parte das comemorações dos 83 anos da ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Representa um momento de alegria muito grande poder participar como presidente desses 83 anos. E mais ainda, né, poder gerar boas parcerias, né, a começar com o poder municipal, o executivo e o legislativo, né, recebendo o reconhecimento da nossa seriedade, da nossa austeridade, da nossa boa-fé, né, da nossa boa intenção. E alguns órgãos públicos e não públicos estão se associando, se chegando à associação comercial, para que a associação comercial possa, assim, exercer de fato o seu papel de forma isenta, de forma imparcial, mas de forma que possa contribuir e possa fazer com que a nossa cidade continue sendo essa cidade pujante. O evento contou com a participação de várias autoridades, né, empresários, associados. E aos 83 anos, a ACI de São José dos Campos é uma das mais antigas entidades classicistas, né, da cidade e atualmente possui mais de 1.400 empresas associadas. Celebrar os 83 anos, a história da associação comercial, a história brilhante, entendeu? Séria, que contribuiu muito com a nossa cidade, né? E, obviamente, sair daquela rotina de bailes, isso e aquilo, né? Vamos celebrar o aniversário, mas trazendo palestras, com que isso possa contribuir
para que as pessoas saiam daqui com conhecimento ampliado, né? Conhecimento ampliado significa consciência ampliada também, né? Então, nós entendemos que isso também é a missão da associação comercial, né? Fazer com que as pessoas desperte uma nova consciência. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o segundo dia de julgamento sobre a terceirização de trabalhos em atividades fim. Até agora, 7 ministros já votaram, 4 a favor de permitir a prática e 3 contrários. 2 ações do Supremo questionam a validade de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a terceirização só é permitida nas chamadas atividades meio. As ações foram apresentadas por empresários e pedem que o STF derrube a proibição de terceirização nas atividades fim. Atualmente, mais de 4.000 processos na Justiça Trabalhista aguardam o resultado do julgamento. A discussão sobre o tema será retomada na próxima quarta-feira. Segundo a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, falta ainda o voto de 4 ministros. O Ministério da Fazenda informou ontem que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de conceder adicional a aposentados custará 3 bilhões e meio de reais a previdência por ano. Pela decisão do STJ, terá direito ao adicional de 25% no valor do benefício o aposentado que necessitar de um cuidador. Pelas regras atuais, o adicional é concedido somente em casos de aposentadorias por invalidez, mas com a decisão do STJ, os aposentados por idade ou tempo de serviço, por exemplo, também terão direito a esse benefício. A decisão deverá ser aplicada nos julgamentos em todas as instâncias do Poder Judiciário. E os bancos privados eles poderão depositar automaticamente nas contas de seus clientes os recursos dos fundos do PIS/PASEP. Com a medida, cerca de 8 bilhões de reais que ainda não foram sacados por trabalhadores podem ser injetados na economia ainda neste ano. Essa liberação, né, do saque do PIS/PASEP faz parte de uma estratégia do governo de colocar dinheiro na economia para impulsionar o ritmo de crescimento do país. Antes, ele já havia liberado o saque de contas inativas do FGTS, uma medida que injetou mais de 44 bilhões de reais na economia. 8h31, vamos falar de esportes. Eu vou antes de falar de esportes, a gente sabe que final de semana está chegando e, claro, muita gente está querendo se programar para esse final de semana. E quem vai trazer a programação aqui da região de teatro, shows, é o Douglas Cruz. Um ótimo dia aos internautas da SP Rio Mais. Vamos conferir os destaques desse fim de semana que está cheio de atrações. Se liga aí. Abrindo a nossa agenda, o grupo de rap Oriente se apresenta hoje no pub em São José dos Campos. A casa de shows informa que a classificação etária para o show é de 18 anos e os ingressos custam a partir de R$10. Agora falando de esporte, neste sábado, o São José Esporte Clube enfrenta o Francana em duelo válido pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A diretoria da Águia dos Vales está com promoções para esta partida, então se você comprar o seu ingresso até o meio-dia de sábado, você ganha 50% de desconto. Ainda no sábado, a banda Família Lima, que tem mais de 24 anos de carreira, se apresenta no SESI em São José. O show começa às 19h30 e para adquirir seu ingresso, basta entrar no site do SESI que aparece aí na sua tela. O samba também marca presença na nossa região. Exalta Samba e Revelação fazem shows neste fim de semana, começando com o grupo Exalta Samba, que se apresenta no sábado, no Estância Nativa em Caçapava. Os ingressos custam a partir de R$25. Já o Revelação toca no domingo em Taubaté. O show começa às 16h e os ingressos você pode adquirir no site que você confere aí na sua tela. O humorista Maurício Meirelles se apresenta novamente aqui na nossa região. Desta vez, Taubaté recebe o stand-up Levando o Caos. O espetáculo começa às 19h e será realizado no Teatro Metrópole, que fica na rua Duque de Caxias, número 312. E vamos fechar a nossa agenda com um evento super legal que vai acontecer neste sábado aqui em São José. A Prefeitura vai realizar uma feira de adoção de cães e gatos. O evento será realizado das 8h30 da manhã até 1h da tarde no Centro de Zoonoses. Bom, infelizmente a nossa agenda cultural está chegando ao fim. Voltamos na semana que vem com mais atrações e shows aqui da região. SP Mais, conteúdo de verdade. Muito bem, agora vamos falar de esportes. Aí você se programa direitinho, tá bom? Para você poder curtir e aproveitar melhor o seu final de semana. Vamos falar de esportes e o esporte... Tem vinhetinha antes? Ou vamos lá? Vamos falar de esportes. Linha de frente.
Tem rodada do Brasileirão nesse final de semana e quem traz os destaques é Ail Marques. Ail, muito bom dia para você. Olá, Rodrigo e aqueles que acompanham a SP Rio+. 2 jogos fecharam ontem a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, Vitória 0, para mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo se reaproxima de Internacional e São Paulo. São Paulo continua líder com 42, o Inter tem 41 e o Flamengo agora tem 40 pontos. O Atlético Mineiro empatou com o Vasco da Gama em 0-0. O Galo se mantém distante do G4 e o Vasco próximo da zona do rebaixamento. Chapecoense e Atlético Paranaense jogarão no dia 13 de setembro por conta do adiamento da partida, sem condições no aeroporto lá em Chapecó. Seguindo com as informações, vamos à rodada do final de semana, 21ª. Santos e Bahia, amanhã às 4 da tarde na Vila Belmiro. Às 19 horas tem Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada e Corinthians e Paraná na Arena do Corinthians em São Paulo. Ainda no sábado, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão às 9 da noite e no Engenhão, Botafogo e Sport. No domingo, 11 horas da manhã, São Paulo e Ceará. Mais de 40 mil ingressos vendidos aí para essa partida. Às 4 da tarde, América e Flamengo no Independência, Vitória e Atlético Mineiro no Barradão, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Já às 19 horas de domingo, tem Vasco e Chapecoense. Seguindo, a Comebol está preocupada aí com relação à empresa responsável pelo marketing da Copa América. Ano que vem tem Copa América no Brasil e os licenciamentos e a publicidade ainda não foram todas concluídas. E essa empresa que ganhou a licitação da Comebol, ela está passando por problemas na Europa. Ainda falando sobre a Confederação Sul-Americana de Futebol, o jogador da Chapecoense foi flagrado aí no início de fevereiro em jogo válido pela Libertadores contra o Nacional do Uruguai e desde então estava aguardando aí a Chapecoense. E ele foi guardando a sentença, né? E ele foi confirmado ontem com 2 anos de suspensão. Falando em justiça, né? A Justiça Suíça revogou a liminar que liberava Paulo Guerreiro da punição por doping. Com a decisão, o centroavante que assinou o contrato com o Internacional recentemente volta a estar suspenso. O peruano precisa ficar mais 8 meses afastados do futebol. No México, a Federação Mexicana de Futebol deve anunciar logo a contratação de Tuca Ferretti, o brasileiro, como novo treinador da seleção. De acordo com a imprensa mexicana, o brasileiro tem tudo aí para comandar a seleção de forma interina em 2 amistosos em setembro, dando sequência aí ao trabalho de Juan Carlos Osório, que não teve aí o seu contrato renovado. Falando do tênis, Rafael Nadal vai estrear no US Open, encarando o seu compatriota Davi Ferrer. Já o Federer vai travar duelo aí com o espanhol pela primeira posição, que trava, né, duelo com o espanhol pela primeira posição, vai jogar com o Nishioka. É um jovem japonês aí de 22 anos. Já o número 3 do mundo, o argentino Juan Martín Del Potro, encara o alemão Alexander Zverev, que está um posto abaixo no ranking. Ou seja, parada dura aí para o Juan Martín Del Potro. Já o sérvio Novak Djokovic, 6º cabeça de chave, fará a primeira partida contra o húngaro Marton Fucsovics. No feminino, a Simona Halep, líder do ranking, vai estrear contra a estoniana Kaia Kanep. São os destaques aí do esporte para esta sexta-feira. Lembrando que a Force India revelou o nome aí com o qual vai disputar o restante da temporada da Fórmula 1. Racing Point Force India. Mudou o nome, perdeu os pontos, mas continua por lá o bilionário indiano aí, o pai do Lance Stroll, o Lawrence Stroll, foi o responsável por garantir o dinheiro na Fórmula 1. Grande abraço, a gente volta segunda-feira. Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas. Obrigado, viu, Ail, pelas informações. Até deixa eu dar um destaque aqui para o Paulo Rogério, que falou: o Corinthians está osso. Obrigado, Paulo, pelos comentários, pela participação. Aliás, todos os internautas que estão interagindo conosco, muito obrigado pela companhia de vocês, tanto na página do Jornal Vale, como também na página
da SP Rio Mais. E ainda falando de esporte, apenas uma notinha regional aqui, porque o basquete São José, hein? Sofreu o terceiro revés no Campeonato Paulista. A equipe perdeu para o Mogi das Cruzes, jogando em casa aqui no Lineu de Moura. Com a vitória, o Mogi pula da 5ª para a 4ª colocação com 15 pontos. O São José fica com 13 pontos e deixa a zona de classificação aos playoffs ao cair da 6ª para a 7ª posição. O próximo compromisso do Mogi será no sábado agora, amanhã, contra a Liga Sorocabana, lá no ginásio Hugo Ramos. E o São José joga no domingo contra o Paulistano, às 6 da tarde, lá em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior. Muito bem. Terminando por aqui, agradecendo, Zé, mais uma vez pela companhia. Um ótimo final de semana. Para você também. Um ótimo final de semana para você, amigo internauta. Lembrando, conteúdo sempre na íntegra, você acompanha no site spriomais.com.br e sempre a partir das 7h30 estamos ao vivo pela fanpage da página do Jornal Vale, da SP Rio Mais e também pelo aplicativo que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet. Forte abraço, um ótimo final de semana e até segunda.